O despertar. Quem você realmente é. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela para, olha ao redor e sente que algo está faltando. Não é fome, não é cansaço. É uma sensação profunda, quase inexplicável, de que a vida que está sendo vivida não é a vida que deveria ser vivida. É o chamado silencioso do seu potencial inexplorado. Aquela voz interior que sussurra, mesmo quando o mundo grita, que você é capaz de muito mais do que aquilo que tem demonstrado até hoje. A grande maioria das pessoas ignora esse chamado. Deixa que o dia a dia engula essa voz, que as obrigações sufoquem essa faísca, que o medo apague essa chama antes mesmo que ela se torne um incêndio transformador. E assim, anos passam, décadas, às vezes. E a pessoa chega a um ponto da vida carregando não só o peso do que fez, mas o peso infinitamente mais pesado do que nunca tentou. Mas você não precisa ser essa pessoa. Você não precisa chegar ao fim de sua jornada olhando para trás com arrependimento. Porque o despertar começa agora. Neste exato momento em que você escolhe encarar a verdade sobre quem você é e sobre o que você é verdadeiramente capaz de realizar. A verdade sobre o potencial humano é perturbadora em sua grandiosidade. Estudos em neurociência mostram que utilizamos uma fração mínima de nossas capacidades cognitivas, criativas e emocionais. Não porque somos limitados por natureza, mas porque fomos condicionados a acreditar em limites que nunca existiram de verdade. Desde a infância, recebemos mensagens da família, da escola, da sociedade, que nos ensinaram a nos encaixar, a não se destacar demais, a ser realistas. E ser realista, na maioria dos casos, significa aprender a sonhar pequeno. Mas observe as pessoas que mudaram o mundo, aquelas que construíram impérios do zero, que transformaram suas áreas de atuação, que vivem com uma abundância que parece distante para a maioria. O que elas têm de diferente? Não é sorte, não é talento nato, não é conexão privilegiada, é uma crença inabalável de que são dignas de receber tudo o que desejam. E uma disposição feroz de agir a partir dessa crença todos os dias, sem exceção. O primeiro passo para desbloquear seu potencial é, portanto, um passo interno. É o passo de reconhecer que os maiores bloqueios que você enfrenta não estão no mercado, não estão na economia, não estão nas pessoas ao seu redor. Eles estão dentro de você. São histórias que você conta a si mesmo sobre o que merece, sobre o que é possível, sobre quem você é autorizado a ser. E histórias, diferentemente de fatos, podem ser reescritas. Pense por um instante nas crenças que carrega sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre relacionamentos, sobre seu próprio valor como ser humano. De onde vieram essas crenças? Você as escolheu conscientemente ou simplesmente as herdou de pessoas que, por sua vez, também as herdaram? Muitas vezes de gerações marcadas pela escassez, pelo medo e pela sobrevivência. A maioria das pessoas nunca questiona suas próprias crenças. Elas vivem como se fossem verdades absolutas, quando na realidade são apenas interpretações, frequentemente distorcidas, sobre a realidade. Questionar é o ato mais revolucionário que você pode praticar. Quando você começa a perguntar: por que acredito nisso? Essa crença me serve ou me limita? O que seria possível se eu acreditasse de forma diferente? Você inicia um processo de libertação que vai muito além do autoconhecimento superficial. Você começa a desmontar a arquitetura invisível que manteve sua vida menor do que ela poderia ser. E aqui está algo que precisa ser dito com absoluta clareza. Você não está aqui para viver uma vida mediana. Você não veio ao mundo para pagar contas, sobreviver de segunda a sexta e esperar que algo mágico aconteça no fim de semana. Você tem uma capacidade única, uma combinação irrepetível de experiências, habilidades, perspectivas e talentos que o mundo precisa. E enquanto você mantiver essa combinação trancada dentro de você, o mundo perde. E você também. O despertar não é um evento. Não é uma palestra que você assiste, um livro que você lê, uma meditação que você faz uma única vez.
O despertar é uma escolha que você renova todos os dias. É a decisão diária de encarar quem você é com honestidade e coragem, de identificar onde está se sabotando, de substituir o conforto do conhecido pela excitação transformadora do crescimento. Você está pronto para acordar de verdade? Então respire fundo, porque a partir de agora, nada mais será como antes. As leis invisíveis. Como atrair tudo o que deseja. Existe uma diferença fundamental entre as pessoas que parecem atrair oportunidades, abundância e realizações com uma naturalidade quase desconcertante, e aquelas que se esforçam dobrado, trabalham incansavelmente e ainda assim sentem que estão correndo numa esteira que não leva a lugar nenhum. Essa diferença não é visível a olho nu. Ela não está no currículo, na agenda, nas horas trabalhadas. Ela está no campo invisível que cada pessoa projeta ao redor de si, na frequência emocional em que sintoniza sua vida todos os dias. A ciência e a filosofia, por caminhos diferentes, chegaram à mesma conclusão. Tudo é energia. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada palavra que você pronuncia, carrega uma vibração. E essa vibração não fica contida dentro de você. Ela se expande, ela interage com o ambiente, ela atrai aquilo que está em ressonância com ela. Isso não é misticismo vago. É física quântica aplicada ao comportamento humano. É neurociência do estado mental. É psicologia do alto desempenho, todas apontando para a mesma direção. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E o que você é, em sua essência mais profunda, é determinado pelo padrão dominante dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas crenças. Se no fundo, por baixo de todas as afirmações positivas que você repete, por baixo do otimismo de fachada, você carrega a crença de que não merece, que nunca vai conseguir, que pessoas como você não chegam lá, essa é a frequência que você projeta. E o universo, com uma precisão assustadora, responde a ela. Pense em como você se sente quando acorda de manhã. Qual é o seu estado emocional predominante antes mesmo de verificar o celular, antes de interagir com qualquer pessoa? Ansiedade? Pressa? Aquela sensação surda de que há mais coisas erradas do que certas? Ou existe uma base de gratidão, de expectativa positiva, de confiança de que o dia que começa carrega possibilidades reais? Essa diferença, aparentemente sutil, é a diferença entre uma vida que flui e uma vida que luta contra a correnteza o tempo inteiro. A primeira lei invisível que você precisa ativar é a lei da correspondência. Sua realidade exterior sempre corresponde ao seu estado interior. Isso significa que antes de mudar qualquer coisa fora, o emprego, o relacionamento, as finanças, o corpo, você precisa mudar algo dentro. Não de forma superficial, mas em nível de identidade. A pergunta não é: o que eu preciso fazer para ter mais dinheiro? A pergunta verdadeira é: quem eu preciso me tornar para que a abundância seja um estado natural na minha vida? Fazer sem ser gera resultados temporários. Ser transforma a realidade de forma permanente. A segunda lei é a lei do foco. Aquilo em que você concentra sua atenção, você amplifica. O cérebro humano possui um sistema chamado sistema de ativação reticular. Uma rede neurológica que filtra, dos milhões de estímulos disponíveis a cada segundo, apenas aqueles que são relevantes para o que você está focado. É por isso que quando você compra um carro novo, de repente começa a ver aquele modelo em todo lugar. Os carros sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro está programado para notá-los. O mesmo princípio se aplica a oportunidades, a conexões, a soluções. Quando você está focado nos problemas, seu cérebro encontra mais problemas. Quando você está focado em possibilidades, seu cérebro começa a identificar caminhos que antes eram invisíveis. Mas atenção, foco sem emoção, é inerte. A terceira lei, a lei da intensidade emocional, determina que a velocidade com que você atrai algo está diretamente ligada à profundidade emocional com que você o deseja e o visualiza. Não basta pensar no que você quer de forma racional e fria. Você precisa sentir como se já fosse realidade.
Precisa acessar a gratidão, a alegria, o orgulho, como se o que deseja já estivesse em suas mãos. Isso não é auto-engano, é reprogramação neurológica. Quando você sente uma emoção positiva intensa associada a um objetivo, você literalmente reconfigura os circuitos do seu cérebro para buscar e reconhecer tudo aquilo que o aproxima desse objetivo. A quarta lei, e talvez a mais ignorada, é a lei da ação inspirada. Atração sem ação é fantasia. O universo responde à intenção, mas se move através da ação. A diferença é que a ação que transforma não é a ação desesperada, ansiosa, nascida do medo de não conseguir. É a ação inspirada, aquela que surge naturalmente quando você está alinhado com seu propósito, quando o que você faz ressoa com quem você é. Essa ação tem uma qualidade diferente. Tem energia, tem clareza, tem uma eficiência que a ação compulsiva jamais terá. Integre essas 4 leis na sua vida, não como conceitos intelectuais, mas como práticas diárias. Cuide do seu estado interno com a mesma seriedade com que cuida da sua agenda. Escolha conscientemente onde coloca seu foco. Alimente suas emoções com intenção. E haja, sempre, consistentemente, a partir do seu melhor estado possível. Quando você sintoniza sua frequência interna com aquilo que deseja, a atração deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma força tangível, operando a seu favor em todos os aspectos da sua vida. O sistema da transformação. Comece hoje, mude para sempre. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Você pode ter lido os melhores livros de desenvolvimento pessoal, assistido às palestras mais inspiradoras, consumido horas e horas de conteúdo transformador, e ainda assim continuar exatamente no mesmo lugar se não traduzir tudo isso em um sistema concreto de vida. É aqui que a maioria das pessoas falha. Não por falta de informação, por falta de estrutura, por falta de um método que transforme intenção em resultado real, consistente e duradouro. É exatamente isso que este bloco entrega. Um sistema, não uma fórmula mágica, não um atalho ilusório, mas um conjunto de práticas poderosas que, aplicadas com disciplina e intenção, vão remodelar progressivamente sua mentalidade, sua energia e os resultados que você produz no mundo. O primeiro pilar do sistema é a manhã intencional. Como você começa o dia, determina o tom de tudo o que vem depois. Os primeiros 60 minutos após acordar são neurologicamente os mais plásticos do dia. Seu cérebro está em estado de ondas alfa, extremamente receptivo a sugestões e programações. A maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso mergulhando imediatamente no celular, nas notícias, nas redes sociais, entregando o controle da própria mente para algoritmos projetados para gerar ansiedade e comparação. Você vai fazer diferente. Nos primeiros 60 minutos do seu dia, você vai nutrir sua mente com intenção. 5 minutos de silêncio ou meditação. 10 minutos escrevendo 3 gratidões genuínas e um objetivo do dia. 15 minutos de movimento físico, que pode ser uma caminhada, alguns alongamentos, qualquer coisa que coloque seu corpo em movimento e libere endorfinas. E 20 minutos lendo ou ouvindo algo que expanda sua visão de mundo. Essa rotina simples, praticada com consistência, vai mudar sua baseline emocional em semanas. O segundo pilar é a clareza radical de propósito. Você não pode atrair com precisão aquilo que não consegue definir com clareza. Pegue um papel, não um documento digital, um papel físico, e escreva com detalhes vívidos como é a sua vida ideal em 3 anos. Não o que parece razoável. Não o que os outros esperam de você. O que você genuinamente deseja. Como é sua rotina? Onde você mora? Com quem você está? O que você produz no mundo? Quanto você ganha? Como você se sente ao acordar? Escreva com emoção, com cor, com textura. Esse exercício não é ingênuo, é neurológico. Quando você define com clareza o destino, seu cérebro começa a trabalhar 24 horas por dia, inclusive durante o sono, para encontrar os caminhos que levam até lá. O terceiro pilar é a gestão ativa do estado interno. Seu humor não pode ser uma consequência passiva dos eventos externos.
Você precisa aprender a gerenciar seu estado emocional com a mesma proatividade com que gerencia suas finanças ou sua saúde. Isso significa identificar e eliminar ou minimizar os gatilhos que baixam sua energia, notícias em excesso, pessoas que drenam, ambientes que sufocam, hábitos que enfraquecem. E significa cultivar ativamente os aceleradores do seu estado. Música que eleva, pessoas que inspiram, ambientes que energizam, hábitos que fortalecem. Você é o curador da sua própria experiência interna. Assuma esse papel com seriedade. O quarto pilar é a ação diária não negociável. Cada dia, independentemente de como você está se sentindo, você vai executar pelo menos uma ação concreta em direção ao seu objetivo principal. Uma ligação, uma mensagem, uma página escrita, um conteúdo publicado, um estudo concluído. Não importa o tamanho da ação, importa a consistência, porque a consistência é o que separa os que chegam dos que ficam eternamente se preparando para chegar. O momentum se constrói com pequenas ações diárias, não com grandes explosões esporádicas de esforço. O quinto pilar é a revisão e recalibração semanal. Todo domingo, reserve 30 minutos para se sentar consigo mesmo e responder honestamente. O que funcionou essa semana? O que não funcionou? Onde me sabotei? Onde me superei? O que vou fazer diferente na próxima semana? Esse ritual de revisão transforma a semana que passou em dados valiosos e impede que você repita indefinidamente os mesmos padrões esperando resultados diferentes. Mas existe um elemento que une todos esses pilares e determina se o sistema vai funcionar ou não. Esse elemento é a identidade. No fundo de tudo, a transformação real acontece quando você para de agir como alguém que quer ser bem-sucedido e começa a ser alguém que já é bem-sucedido, em mentalidade, em postura, em escolhas, em padrões. Quando a sua identidade muda, seu comportamento muda naturalmente. E quando o comportamento muda de forma consistente, os resultados não são uma questão de si, são uma questão de quando. Você chegou até aqui porque algo nessas palavras ressoou com uma verdade que você já carregava dentro de si. Esse reconhecimento não é acidental. É o sinal de que você está pronto. Pronto para parar de viver abaixo do seu potencial. Pronto para atrair não só o que parece possível, mas tudo o que você verdadeiramente merece e deseja. O único momento em que a transformação pode começar é agora, não segunda-feira, não quando a situação melhorar, não quando você se sentir mais preparado. Agora, com o que você tem, de onde você está, do jeito que você é, sabendo que esse jeito que você é hoje é apenas o ponto de partida, não o destino final. Desbloqueie seu potencial. Sintonize sua frequência. Construa seu sistema. E observe, com gratidão e admiração, a vida que sempre deveria ter sido sua se manifestando diante dos seus olhos. Um dia, uma escolha, uma ação de cada vez. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!